Olá, caríssimos alunos, caríssimos inscritos no canal, sejam todos muito bem-vindos a esse meu canal, essa nossa grande comunidade aberta, que é dedicada ao trabalho, ao ensino e à discussão de temas relacionados à holding familiar, planejamento patrimonial e sucessório executado através de holdings. Muito obrigada pela sua presença. Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho a câmera, que eu acho que vai ficar melhor. E sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Gleice Alves, eu sou advogada, trabalho nessa área já há quase aí 11 anos. Comecei em abril de 2014, sou uma entusiasta do tema e por isso tenho essa grande comunidade aberta para tratarmos de alguns temas relacionados a esse assunto que está tão em evidência e vai ficar mais ainda depois da reforma tributária, que é o trabalho com holding familiar. Então, sejam todos muitíssimo bem-vindos. E hoje eu quero tratar com vocês de uma matéria, sobre uma matéria que saiu no Valor Econômico e que na época ela viralizou, ela foi muito discutida, ela foi muito debatida e todo mundo só falava nisso, e meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas fato é que se você está chegando hoje, eu já vou logo avisando, se você já é antigo no canal, você já sabe disso. Eu não faço vídeos aqui no canal com base exclusivamente em matéria de qualquer portal que seja. Então, eu não faço vídeos sobre matéria exclusivamente sobre em cima de matéria do valor do J do Migalhas, né? Eu gosto de analisar as decisões, né? Então, eu gosto de pegar o que foi que aconteceu efetivamente nesse caso, o que foi que aconteceu exatamente aqui, que levou a esse julgamento e, consequentemente, levou a essa matéria. Por quê, Gleice? Porque você não acredita nesses portais? Não, não estou dizendo isso. Mas, às vezes, a matéria, ela é escrita, ela é desenvolvida por alguém que não é da área jurídica, ou ela é revisada por alguém que não é da área jurídica. E muitas vezes, no afã de tornar o linguajar menos juridiquês, na hora que essa matéria ela é redigida, alguns pontos que são fundamentais para a gente compreender do ponto de vista técnico o que aconteceu naquele caso, são suprimidos ou ficam perdidos. E aí, quando você lê a matéria, você tem uma conclusão. Mas nós que somos advogados, contadores técnicos da área, quando a gente vai ler a matéria, você tem uma interpretação completamente diferente, tá? Mas, Gleice, que matéria foi essa? Vamos lá, vou compartilhar com vocês. Compartilhar com vocês, porque eu trouxe tudo aqui. Foi esta matéria aqui. TJ de São Paulo responsabiliza holding de herdeiros por pagamento de dívidas de empresa. Corte tem impedido blindagem patrimonial por meio de planejamento sucessório. Então, isso daqui gerou muito burburinho, né? E quando a gente olha, assim, num primeiro momento, a gente tem que analisar melhor os fatos. Eu não tive acesso aos autos completos, né, do processo, mas eu tive acesso aos acórdãos. E é o que eu trouxe aqui para nós analisarmos, né? Vocês não precisam de mim para ler a matéria do valor, pelo amor de Deus, nem é esse o objetivo do canal. Vamos analisar aqui do ponto de vista técnico. Bom, e aí ele traz aqui, né? Recentes decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo acendem um alerta para quem faz planejamento sucessório usando holdings, empresa criada para controlar outras empresas, cotas de sociedades ou ativos pessoais. Herdeiros podem ter que arcar com dívidas se constatada a confusão patrimonial entre os bens dos pais e os que compõem a holding familiar. Então, como eu disse, eu não vou ler a matéria do valor. Vocês não precisam de mim para ler matéria do valor, do J, do Migalhas, do Conjuro, enfim, tá? Mas o que que eu quero trazer para vocês aqui? Olha o que a matéria fala. Vamos analisar do ponto de vista técnico. Herdeiros podem ter que arcar com dívidas se constatada a confusão patrimonial entre os bens dos pais e os que compõem a holding familiar. Gente, a confusão patrimonial entre pessoa física e IPJ
ela afeta não só holdings patrimoniais, não só holdings de participações, como também quaisquer situações envolvendo pessoas físicas e pessoas jurídicas, quando não há o respeito ao princípio da entidade. Gleice, o que é o princípio da entidade? Que diz que a PJ não se confunde com a personalidade jurídica de seus fundadores ou de seus sócios. Então, eu tenho ali uma ficção jurídica, que é a pessoa jurídica, e eu tenho uma realidade, que é a pessoa física, a pessoa natural, tá? E essas pessoas, do ponto de vista jurídico, patrimonial, econômico, enfim, não se confundem via de regra, a não ser que haja uma malversação do patrimônio pessoal ou do patrimônio da empresa ou de ambos, que gere uma confusão, um entrelaçamento desse patrimônio, a ponto de eu não saber qual é o patrimônio de quem. É aquela velha história de a empresa paga a conta do sócio, o sócio paga a conta da empresa, a empresa paga a conta da empresa, o sócio paga a conta do sócio, aí o sócio empresta dinheiro para a empresa, porque a empresa está em dificuldade, aí depois a empresa tem que devolver o dinheiro para o sócio, ela não devolve o dinheiro para o sócio, ela paga uma viagem para o sócio, e chega num ponto em que a gente não sabe diferenciar o joio do trigo. Isso, do ponto de vista mais simples possível, é a confusão patrimonial. E aqui, especificamente nesse caso, a matéria ela traz alguns julgados. E eu quero analisar com vocês dois julgados. E ele vai descrever aqui situação de duas empresas, os julgados, né, tal, chegando a conclusões, né? O doador sempre precisou levar em consideração a existência de dívidas, né? E aí ele vai trazer aqui, né, dois julgados que nós vamos analisar. Nós vamos analisar este primeiro, que trata inclusive de uma empresa de Pirassununga, gente, minha cidade. Mas eu não estou em Pirassununga. Aliás, depois que saí de lá, nunca mais retornei, tenho muita vontade de voltar. Nós vamos analisar o 21.00.150.52.2013 e vamos analisar esse aqui, ó. Aqui é o final, gente, eu sei mouse, não sou ninguém. O 21.554.78.68.2024, tá? São recursos, são acordos, tá? E nós vamos analisar as grandes diferenças que existem entre esses dois casos em que houve desconsideração de personalidade jurídica, tá? Um deles com base em uma situação de confusão patrimonial, e eu vou mostrar para vocês onde pode ter havido, por que que o tribunal entendeu que havia uma confusão patrimonial aí, tá? E aí, gente, vamos lá. Primeira coisa, aliás, segunda coisa, né? Porque eu já falei da primeira, o que seria uma confusão patrimonial. E, gente, vamos lá. Ambos os acórdãos, tá? Eles tratam de incidentes de desconsideração de personalidade jurídica, o famoso IDPJ. Um deles, a desconsideração de personalidade jurídica normal, e no outro, uma desconsideração de personalidade jurídica reversa. O que seria isso? Bom, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, no nosso caso aqui, que não trata de relação de consumo, porque se for relação de consumo é outro cenário, né? Ele está previsto no artigo 50 do Código Civil, tá? Que teve vários parágrafos aí, eu vou analisar com vocês, incluídos pela Lei 13.874 de 2019, que é a Lei da Liberdade Econômica. Então, até 2019, esses parágrafos não existiam. E aí, a verificação dos requisitos para desconsideração de personalidade jurídica eram muito subjetivos no final do dia, né? Porque, no final das contas, a gente tinha uma situação de muita subjetividade. Então, ficava muito ao critério do juiz, ao que as partes alegavam, né? E a lei da liberdade econômica, ela trouxe, né, dentro desses fundamentos, ela alterou incluiu o artigo 49A, eu vou começar inclusive por ele, tá? E parágrafos no artigo 50, tá? Então, antes da gente, vamos voltar para os fundamentos, antes da gente ir lá para o que aconteceu em São Paulo, tá? Então, artigo 49A, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados,
instituidores ou administradores. Gente, isso é a consagração expressa na lei civil do princípio da identidade, tá? Então, ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a pessoa jurídica, enquanto ficção jurídica de personalidade, ou no outro lado, eu tenho a pessoa natural ou pessoa física desses instituidores que instituíram essa PJ. Perfeito? Então, uma coisa é uma coisa, outra é outra coisa, e vida que segue. Tá? Vamos lá. Artigo 50. Em caso de. Desculpe, parágrafo primeiro. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, gerar empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Então, ó, você ter uma PJ em que você coloca patrimônio para o desenvolvimento de uma atividade e você destaca isso da sua pessoa física ou de outras empresas que você tenha, não é abuso de personalidade, não é fraude a credores, não é fraude a terceiros, não é fraude à execução, não é blindagem. Isso é um mecanismo lícito de alocação e segregação de riscos e estabelecido pela lei com finalidade de estimular empreendimentos. Então, olha, você tem um posto de gasolina, você vai colocar isso numa PJ. Você tem uma padaria, você vai colocar isso numa outra PJ. Segregação de riscos. Você tem uma atividade com risco X, um modelo tributário X, uma forma de atuação no mercado X, e você tem aqui uma padaria que muito provavelmente vai estar no Simples Nacional, enquanto que o posto provavelmente vai estar no lucro real, né? E isso vai melhorar a sua eficiência tributária de um ou de outro. Aqui você tem normas trabalhistas específicas relacionadas à periculosidade de atuar num ramo que tem material inflamável, explosivo, na padaria já nem tanto, né? Você tem outras normativas de segurança do trabalho, enfim, você tem outros mecanismos de atuação. Então, segregar essas atividades em personalidades jurídicas diferentes não é, a própria lei já diz isso, não é blindagem fraudulenta, nada disso. É uma forma de atuação mais inteligente no mercado, tá? E vamos lá. Artigo 50. Continuando. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigação sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiada, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Então, gente, aqui eu não tenho como trazer uma análise muito detalhada sobre isso, senão a gente fica aqui 2 horas analisando isso, tá? Isso é para ir lá para o curso, isso não é para vir para cá, né? Aqui é uma análise mais superficial, mas ainda no superficial eu tendo a ser mais analítica, mais específica, vocês sabem disso, né? Mas o que eu quero trazer para vocês? Olha, quais são os requisitos específicos? O desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Então, ele está dizendo, ó, desvio de finalidade e confusão patrimonial são coisas distintas, né? E ele não está dizendo que vai simplesmente aniquilar a PJ, mas ele vai poder tirar. Eu lembro muito dessa expressão na época que surgiu lá atrás, né, na época que eu estava na graduação. Ele vai levantar o véu da personalidade jurídica para atingir os sócios que possam ter se beneficiado de alguma atividade fraudulenta da PJ ou do desvio de finalidade ou do a minha iluminação ali apagou, caiu. Enfim, ou do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Perfeito? Então, voltando. O juiz poderá, a pedido da parte, e logicamente comprovada esse desvio de finalidade ou esse abuso de direito. Até a lei da liberdade econômica, a gente tinha isso aqui, tá? Era esse o cenário com que a gente convivia. A partir da lei da liberdade econômica, foram introduzidos os parágrafos no artigo 50. E aí ele trouxe um pouco mais de segurança jurídica para esse cenário, limitando
e especificando o seguinte: para os fins dispostos nesse artigo, desvio de finalidade, então ele vai definir desvio de finalidade, é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Perfeito? Parágrafo 2º. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por, foi aquilo que eu falei. O sócio paga a conta da PJ, a PJ paga a conta do sócio, um empresta dinheiro para o outro, mas não devolve, paga de outra forma. Ninguém sabe quem é de quem ali. E aí ele traz, agora, do ponto de vista técnico-jurídico. Inciso primeiro, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador e vice-versa. Aquilo que eu disse. O entrelaçamento patrimonial a ponto de você não saber qual é o patrimônio de quem. Transferência de ativos ou de passivos sem as efetivas contraprestações. A boa e velha venda de contrato de gaveta, em que a pessoa simula uma compra e venda, mas não houve pagamento. Seja de cota, seja de patrimônio da PJ. Ninguém pagou para ninguém. Perfeito? Exceto de valor proporcionalmente insignificante. Ou seja, eu vendi para alguém ou recebi de alguém algo por um valor irrisório, tá? Vendi bens para a PJ por valor irrisório. A PJ vendeu para mim por valor irrisório, tá? Então, isso pode caracterizar confusão patrimonial. Gleice, a integralização de capital social. Não há integralização de capital social, tem normativa própria. Eu não estou falando aqui de integralização de capital. Integralização de capital, ela é uma operação específica que está regida por outros critérios. Então, Gleice, integralizei capital social na holding com um imóvel que está com um valor irrisório na declaração de imposto de renda porque foi adquirido lá atrás. Não, mas a lei permite isso. Eu estou falando de uma compra e venda de uma fazenda, por exemplo, por 1 milhão, que a fazenda vale 40 milhões. Isso é considerado valor irrisório. Gleice, mas 1 milhão não é irrisório. Não, 1 milhão não é irrisório, mas 1 milhão é irrisório quando comparado a 40 milhões. Entendeu a lógica? E aí vamos lá. Outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial, que é o que eu costumo dizer aqui da porteira aberta. O que são outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial? Não sabemos. Mas tudo que possa aqui caracterizar essa ida e vinda de patrimônio sem que haja uma operação que alastreie. Então, pagamento de juros sobre capital próprio. Gente, operação lastreada. Distribuição de lucros e dividendos. Operação lastreada, tá? A FAQ, operação lastreada. Mútuo de dinheiro para PJ ou vice-versa, operação lastreada. Foi um dinheiro, voltou um dinheiro que ninguém sabe do que era, do que foi, para onde foi. O sócio anda com o cartão da empresa, compra no cartão dele, compra no cartão da empresa, compra no cartão da esposa, a esposa compra no dela, compra no do marido, compra no da empresa. Aquelas verdadeiras saladas de frutas, tá? E aí vamos lá. O disposto no caput e nos parágrafos 1º e 2º desse artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à PJ. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração de personalidade jurídica. Então, olha, eu tenho um grupo econômico e não está havendo confusão patrimonial e de vinda de patrimônio em operação não lastreada entre essas empresas do mesmo grupo. Isso por si só não autoriza um IDPJ, não autoriza uma desconsideração. Gente, vamos ser realistas? Ser realista. O juiz faz isso todo dia. O juiz do trabalho, então, ele ama. E detalhe, a reforma trabalhista afastou um requisito antigo que se aplicava na Justiça do Trabalho, mas os juízes não estão nem aí e continuam julgando da mesma forma, tá? A Justiça do Trabalho sendo a Justiça do Trabalho, né? De que, olha, a mera identidade de sócios não é suficiente para caracterizar grupo econômico para efeito trabalhista, tá? Então, o simples fato de você ter lá identidade de sócios, inclusive a de grupo econômico, é preciso que haja uma caracterização efetiva de grupo, com controlador e controladas, né? Para que haja, então, uma extensão da responsabilidade trabalhista.
Da mesma forma o físico, mas isso acontece todo dia. Quando o juiz vê lá, é um grupo, alguém vai pagar a conta. Quem vai ser esse alguém, não sei. E nos casos de confusão patrimonial, né, a Justiça do Trabalho tem ignorado essa disposição da CLT e tem dito assim: olha, eu tenho identidade de sócio, pouco me importa, eu vou desconsiderar para todo mundo, fazer uma desconsideração expansiva, vou chamar todo mundo para cá, e você, se quiser, que lute para depois você suportar esse débito, tá? E aí vem, parágrafo 5º, não constitui desvio de finalidade a mera expansão, desculpe, ou a alteração de finalidade original da atividade econômica específica da PJ. Então, olha, você pode mudar de atividade, isso não é abuso nem desvio de finalidade, desde que você mude licitamente essa atividade. Você mudou o objeto, você efetivamente passou a desenvolver uma nova atividade, tá? Cuidado. Não, mudei o objeto, mas continuei no objeto antigo, isso não consta dos atos constitutivos, desvio de finalidade, inclusive para efeito fiscal, desenquadramento de regime tributário e tudo mais, tá? Então, atenção para isso. Mas, bom, gente, por que, Gleice, por que você falou tudo isso até agora aqui, que eu não estou conseguindo chegar? Porque os dois julgados que a gente vai analisar a partir de agora, eles foram proferidos em desconsideração, em incidente de desconsideração de personalidade jurídica. E eles usaram os duplos requisitos aqui, em que pese eles sejam alternativos, né? Então eu posso ter desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Nos dois IDPJs foram alegados os dois requisitos, desvio de finalidade e confusão patrimonial, tá? E a gente tem um caso que a decisão foi muito acertada. E a gente tem um caso em que a decisão foi esdrúxula. E foi por isso, e os dois estão na mesma matéria. Gente, cuidado com a matéria do valor econômico. Cuidado, vocês prestem atenção, porque não raro eles trazem um texto que tem como objetivo ser palatável ao leitor, que consome não necessariamente advogado ou contador, mas quando você vai ver a matéria mesmo, o julgado, você nota muita diferença, tá? Então, vamos lá. Um dos primeiros julgados que estão aqui, eu vou eu vou trazer aqui para vocês. Eu vou trazer aqui para vocês esse que é o mais simples, é o 214, é esse aqui, ó. É o 21.454.7868/2024. Gente, esse daqui, ele foi muito injusto. Foi muito injusto, tá? Desculpe, ele foi muito pertinente. O injusto foi o outro, me perdoe, tá? Porque aqui foi o seguinte, eu vou resumir para vocês e vou tratar de alguns pontos bem específicos aqui, tá? Então, aqui é um agravo de instrumento. Então, houve um IDPJ, tem natureza de decisão interlocutória, por isso foi atacada por agravo, né? Houve o deferimento de um incidente de desconsideração de personalidade jurídica inversa. O objetivo era alcançar uma pessoa jurídica para buscar patrimônio que seria do sócio, tá? Então, esse sócio tinha uma dívida, ele, na verdade, ele tinha várias dívidas, ele tinha várias empresas em dificuldade patrimonial, e aí ele usou uma holding patrimonial, as dívidas já existiam, ele usou a holding com o objetivo de blindagem, ele não queria pagar a dívida, tá? E aí ele pegou o patrimônio, colocou dentro da PJ, doou as cotas aos filhos com reserva de usufruto e retirou da sociedade. Mas as dívidas já existiam, tá? Então, vou passar aqui para compartilhar com vocês aqui, tá? É este aqui. Perfeito? É este aqui. Então, temos aqui, ó, agravo de instrumento, incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica, decisão agravada que acolheu parcialmente o pedido inicial, incluindo a empresa X, aí depois você lê aí, né? O nome da empresa, no polo passivo de um cumprimento de sentença, inconformismo, não acolhimento, frustração na busca de bens em nome do executado, que integralizou patrimônio milionário para a constituição de uma holding familiar e posteriormente se retirou da sociedade, deixando como únicos sócios dois filhos menores, a quem doou a totalidade de suas cotas sociais a título de adiantamento de legítimo. Constituição de PJ que ocorreu após o vencimento
de diversas parcelas da dívida discutida, elementos que indicam a ocorrência de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica, desconsideração regularmente decretada, precedente dessa corte, decisão preservada, negado provimento ao recurso. Então, de cara que quando você lê a ementa, você já, de cara, você já consegue ver o seguinte, olha, existe uma dívida que não foi paga. Na verdade, essa pessoa, como eu disse, tinha várias dívidas. Quando você lê, depois você pode consultar aí esse acórdão na internet, facilmente você vai, se o encontrará. Ele já tinha outras empresas deficitárias, outras empresas com dívidas, tá? E aí, o que que aconteceu? Ele, no afã de não pagar, né, de livrar-se da dívida, ele constituiu uma holding familiar, pegou os bens, colocou dentro dessa holding, doou as cotas aos filhos e se retirou da sociedade, os filhos menores de idade. E aí, gente, vem um detalhe. Houve muito frenesi no sentido de dizer assim, olha, mas quando ele constituiu a holding, a dívida ainda não existia, neste caso específico, tá? Quando ele constituiu, a dívida não existia. É verdade. Só que quando ele aumentou o patrimônio, trazendo os bens imóveis para dentro dessa holding, a dívida existia, mas estava negociada. Então, o que que ele fez no final do dia? Ele foi lá, negociou a dívida, ele sabia que existia a dívida, ele negociou a dívida era em nome de pessoa física. Presta atenção nisso aqui. A dívida era em nome dele. Ele foi lá, negociou a dívida e suspendeu a exigibilidade dela do ponto de vista originário, porque houve uma nova ação, né? Ele parcelou a dívida, começou a pagar aí as parcelas e nesse meio tempo ele constituiu uma holding familiar. Só que ele parou de pagar as parcelas desse acordo, ele parou de pagar essa dívida, tá? E quando a dívida já tinha várias parcelas vencidas, o que é que ele fez? Pegou o patrimônio, integralizou na holding, doou as cotas para os filhos. Então, aqui, ó. E aí ele traz aqui, ó, a agravante alega. Então, a empresa alega o seguinte: o incidente teve como único fundamento a pesquisa Sniper, a qual não tem o condão de estabelecer responsabilidade direta ou subsidiária, eventual ocultação de patrimônio, nem tampouco o grupo econômico. Gente, o Sniper é um sistema de busca de bens, tá? Então, o Sniper acusou aí a movimentação patrimonial que ele tinha feito, tá? Segunda argumentação, a obtenção de informações pelo sistema Sniper não desonera o credor de demonstrar e comprovar a relação patrimonial e financeira entre pessoas físicas e jurídicas relacionadas. Perfeito. A sociedade foi constituída com o único objetivo de reunir e organizar os bens familiares em nome do executado e dos filhos menores, adquiridos anos antes da existência de qualquer débito e até mesmo do ajuizamento da ação principal que ensejou a execução. Então, ele está dizendo assim: olha, ele adquiriu esses bens lá atrás. E aí, gente, vamos lá. Vamos analisar do ponto de vista técnico. Essa alegação é válida? Eu já digo que não, tá? Eu já digo que não. Gleice, mas por que não é válido? Gente, não adianta a gente se furtar à realidade. Essa alegação não é válida porque o que responde pelas suas dívidas é o seu patrimônio, independentemente de quando você constituiu aquele patrimônio ou não. Ok? Então, eu comprei uma casa há 20 anos atrás, eu me endividei hoje, essa casa vai responder pelo débito. Perfeito? Pouco importa. Não, mas eu comprei a casa há 30 anos atrás. Olha, tudo bem que você comprou há 30 anos atrás, mas ela está no seu nome, você não tem uma dívida, então você tem que pagar, tá? Então, essa alegação, ela não se sustenta. Mas eu entendo, como boa advogada, que quando o cliente está em situação delicada, a gente tenta todos os argumentos que a gente tem à mão, tá? Ah, 4, não há qualquer vinculação entre o patrimônio, natureza e objetivo da sociedade com o crédito da associação agravada. O crédito do executado perante a incorporadora deveria ser utilizado para o pagamento dos débitos relativos aos imóveis. Ele alega que tem um crédito contra uma incorporadora. Olha, vá pegar o meu crédito, então, vá cobrar de um terceiro, não venha cobrar de mim, não. Outra alegação que não se sustenta, tá? Somente em casos excepcionais é que se pode romper o véu de separação entre sócios e respectivas empresas.
tá? E aí, apesar dessas alegações, né? Aqui, ó. E aí ele traz aqui, né, o que é desconsideração inversa, caracteriza-se pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na desconsideração de personalidade propriamente dita, atingir o ente coletivo, ou seja, a sociedade, né, e seu patrimônio social, de modo a responder por dívidas de obrigação do sócio controlador, né? E ele traz aqui o artigo 50, já analisamos, né? E aqui, ó. No presente caso, há uma dívida quanto a não há dúvida quanto à insuficiência patrimonial do executado após a frustração de buscas de bens nos autos de execução, inviabilizando a satisfação do débito, né? E aí ele coloca aqui, ó, que na verdade o sistema Sniper, ele só fez o cruzamento de dados, ele apresentou subsídios para as alegações, tá? E aí ele traz aqui, ó. Era isso que eu queria tratar com vocês. Somando-se a tudo isso que eu acabei de dizer, verifica-se a ausência de uma efetiva separação entre o patrimônio do executado e o da pessoa jurídica demandada, que, embora tenha sido alegadamente constituída com o único objetivo de reunir e organizar os bens familiares, em nome do executado Renato Ferrer e seus filhos menores, serviu como um instrumento de blindagem patrimonial do executado, facilitando assim, secundariamente, a sucessão em benefício de seus herdeiros. Ou seja, olha, o objetivo principal não era a sucessão patrimonial. O objetivo principal era esconder os bens que já deveriam estar respondendo por essa dívida, tá? E ele coloca aqui, ó, a empresa foi constituída em julho de 2018, com o executado detendo 99,98% das cotas, que já correspondiam ao capital social milionário por ele integralizado. Poucos meses após a Constituição, em novembro de 2018, o executado retirou-se da sociedade, deixando como únicos sócios seus dois filhos menores, a quem doou a totalidade de suas cotas a título de adiantamento ilegítimo. E aqui, ó. Ainda que a constituição da PJ tenha ocorrido antes do ajuizamento da demanda que originou o crédito exequendo, a decisão recorrida bem observou que isso ocorreu após o vencimento de diversas parcelas da dívida discutida. Então, ó, tudo bem, não tinha ação judicial, mas a dívida já existia. E a dívida era incontestável. Por quê? Porque ele fez um acordo sobre a dívida e não pagou. Logo, ele fez um acordo único e exclusivamente para ganhar tempo. Gente, é uma coisa que eu falo muito no curso, já falei aqui, vou bater de novo com vocês. Problema não é a pessoa endividada fazer uma holding. Não tem problema nenhum a pessoa endividada fazer uma holding. Desde que o patrimônio que ela está integralizando e o patrimônio que ela deixou em nome de pessoa física seja suficiente para arcar com o endividamento que ela tem. Então, olha, eu tenho um patrimônio de 100 milhões e eu tenho uma dívida de 10 milhões. Você vai integralizar 90 milhões. Para quê? Para você fazer uma estrutura de contingenciamento que consiga suportar o seu nível de endividamento, sem você comprometer aquele patrimônio que você colocou dentro da holding com objetivo de sucessão. Ou ainda, não, doutor, eu vou parcelar essa minha dívida. Eu não tenho liquidez para pagar 10 milhões agora, em que pese meu patrimônio seja 100, mas às vezes está imobilizado. Eu vou pagar 5 milhões, os outros 5 milhões eu vou parcelar. Pague a dívida. Pague a dívida. E você não vai ter problema nenhum com a constituição dessa holding. Onde é que está o problema muitas vezes? As pessoas fazem a holding, vai lá, parcela a dívida ou tem endividamento X, e ela faz a holding com o intuito de não pagar, achando que o que ela fez será suficiente para que aquele patrimônio não seja alcançado por aquela dívida. E a gente está vendo aqui a prova de que isso não é verdade. Mas eu doei. Isso é comum demais, gente. O cliente fala isso todo dia. Doutor, e se eu botar uma empeorabilidade? Eu não estou falando de empeorabilidade das contas. O credor vai buscar o patrimônio que deveria ter respondido por uma dívida lá atrás e que você colocou dentro de uma PJ para colocá-lo dentro de uma gaveta e ninguém conseguir enxergá-lo de plano. Então, atenção para isso. Volto a dizer. Tem problema uma pessoa endividada fazer uma holding? Não. Desde que, dois, ela tem uma estrutura, um patrimônio que ficou em nome de pessoa física capaz de garantir aquele endividamento X que ela tem. Ou situação dois,
ela pagou, parcelou e efetivamente está pagando aquela dívida. Gente, seja de que natureza for essa dívida, tá? Seja de que natureza for. Então, aqui, na verdade, eles alegaram aqui uma confusão patrimonial que a confusão em si não ficou muito configurada. O que é que ficou configurado? O abuso da PJ. Porque eles estão dizendo aqui, olha, aqui, ó. A propósito, a precedência desse tribunal envolvendo a agravante e o executado em questão, na qual se entendeu pelo abuso de personalidade jurídica. E aí ele coloca aqui, ó, que na verdade ele traz alguns julgados envolvendo outros processos com as mesmas partes, dizendo o seguinte: olha, ali o que aconteceu foi que você abusou da personalidade da PJ para esconder patrimônio, tá? E eventualmente fazer sucessão patrimonial. Então, perceba, eles não estão condenando a sucessão patrimonial, como deu a entender a matéria do valor, eles não estão dizendo que isso é fraudulento, eles estão dizendo que neste caso específico, esta pessoa tentando fraudar credores, porque à época não tinha ação, então não era fraude de execução, tentou esconder seu patrimônio para não pagar a dívida, tá? Aqui, ó. E aqui ele trata, né? Por fim, é irrelevante a assistência de um suposto crédito do executado perante uma outra pessoa, porque, olha, essa outra pessoa não vai responder por essa dívida, quem tinha que responder pela dívida é você. Então, aqui a gente tem um cenário claro de pessoa com endividamento que tentou fazer uma holding para tentar salvar algum patrimônio, tá, gente? Então, assim, é o tipo de situação. E aí vem. Ah, os filhos estão sendo responsabilizados pela dívida, como trouxe a matéria do valor. Quando você olha o acórdão, você vê que, na verdade, não é nada disso que está acontecendo. O que está acontecendo é que o tribunal está dizendo: olha, você fez um desvio de finalidade, você, desculpe, constituiu uma holding em desvio de finalidade, com abuso da personalidade jurídica, para colocar patrimônio lá dentro, e depois você doou as cotas para os seus filhos, para que supostamente eles pudessem alegar que essa dívida não era deles e que, portanto, o patrimônio não poderia ser atingido. Mas o que o Tribunal de Justiça de São Paulo fez foi, ó, eu vou levantar o véuzinho aqui dessa PJ que você constituiu e vou pegar os bens que estão lá dentro para garantir a dívida. Eles não estão, o Tribunal de Justiça de São Paulo não está responsabilizando os herdeiros. Prestem atenção nisso, tá? Eles não estão responsabilizando os herdeiros e, neste caso específico, trouxeram a holding para o polo passivo da demanda por razão óbvia. Olha, o patrimônio que está lá dentro vai responder pela dívida. Como eu não posso alcançar seu patrimônio se você não for parte do processo, então eu tenho que te trazer através desse IDPJ e colocou a holding aí no polo passivo por desconsideração reversa da personalidade jurídica, tá? Então, perceba que o que se diz, ah, não, gente, eu já vi gente assim de cabelo branco fazendo vídeo na internet, assim, de você não acreditar. Não, faz uma holding que está tudo blindado. Não importa o que acontecer, inclusive se você já tiver dívidas, tá? Pode fazer, porque depois que está lá, ninguém desconsidera. Depois dá vontade de mandar a matéria para a pessoa, né? E agora, gente, eu vou falar do outro julgado, esse sim bem mais complexo, e que também trouxe mais repercussão, né? Deixa eu só colocar aqui na tela correta, tá? Este sim trouxe muito mais repercussão, né? Por ser um julgado também muito mais complexo, tá? Com muitas outras implicações. Inclusive, eu sugiro que você leia mais de uma vez esse julgado que eu vou colocar aqui, porque ele é muito complexo, tem muitas nuances. E eu, obviamente, vou trazer aqui para vocês o suprassumo. Tá aparecendo para vocês? Acho que não. Agora vai. Agora foi. Agora foi. Bom, gente, esse aqui é o 21
00 150 52, tá? Vamos lá. Gente, esse daqui é muito complexo. Esse daqui você tem que ler mais. Qual é o cenário especificamente deste caso? Eu vou ler a ementa. Agravo de instrumento, desconsideração de personalidade jurídica. Disposições patrimoniais anteriores à dívida executada. Então, veja bem, não havia. Neste caso, gente, a gente tem que acompanhar, tá? Tem que acompanhar. Porque nesse caso aqui, não havia dívida. Critério cronológico que não afasta por si só a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Então, perceba. Fiz um planejamento patrimonial e sucessório anterior a uma dívida do cliente. O cliente tinha saúde financeira. Qual é o argumento de desconsideração de personalidade jurídica aqui que não vai caber? Abuso da personalidade jurídica. Abuso eu não estou tendo. Por quê? Porque a dívida não existia. Eu tinha lastro patrimonial para fazer a operação. Eu não tinha endividamento. Eu podia fazer a holding e dispor livremente do patrimônio. Perfeito? Então, desconsideração por abuso de personalidade, não. E aí eu vou ler de novo. Critério cronológico que não afasta por si só a possibilidade de desconsideração de personalidade jurídica. Por quê? Porque eu também posso desconsiderar a personalidade jurídica por confusão patrimonial, que foi o que pegou aqui. Então, olha, o tribunal no final do dia disse assim: olha, tudo bem que não havia lá atrás uma. A dívida não existia no momento da operação. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um ato posterior que acabou trazendo a holding para o cenário. E aí ele vem, ó. Desvio de finalidade e confusão patrimonial, ocorrência de simulação, aquisição de bens com a finalidade de desenvolver a atividade jurídica, registro de múltiplos imóveis em nome dos filhos menores, usufruto registrado em nome dos genitores e terrenos convertidos em um parque industrial, transferência de bens por valores insignificantes, venda posterior a terceiros por valor vultuoso, valor da venda transferido a fundo imobiliário em nome de pessoa jurídica, renúncia à herança com o intuito de fraudar credores, desconsideração de PJ concedida. Gente, esse caso é muito complexo, tá? Muito complexo. E aí, ele trata de algumas situações dizendo o seguinte: olha, tudo bem, ele trata aqui, ó, por exemplo, trata-se na origem de execução de título extrajudicial materializada numa cédula de crédito bancário emitida em 23 de maio de 2014, dando-se ao valor da causa, inicial da causa 1.884, tá? E aí, qual é o cenário? Bom, antes da existência desse empréstimo, antes da existência dessa dívida, tá? Esse pai constituiu essa holding familiar, ele transmitiu diversos bens ao nome para o nome dos filhos. Não fala aqui se foi por doação. Eu entendi que foi por doação. Os pais doaram os bens para os filhos com reserva de usufruto para eles, dos bens, tá? Dos bens imóveis. Posteriormente, esses filhos constituíram a holding familiar. Qual foi a leitura que eu fiz? Né? Algum advogado deve ter sido contactado e ter dito: olha, você podia ter feito uma holding, não era para você ter doado. E eles devem ter dito: não, mas a gente tem um usufruto. E o advogado deve ter dado a sábia, e de fato sábia mesmo, orientação, de dizer assim: olha, os filhos podem pegar a nua propriedade que eles detêm e integralizar dentro de uma holding. E vocês permanecem como usufrutuários dos imóveis em que pese esses bens estejam dentro de uma PJ. Entendeu? Então, esses filhos que receberam lá atrás, por doação, a nua propriedade, os pais se reservando usufruto, pegaram essa nua propriedade e integralizaram numa holding patrimonial. Esses bens que foram integralizados, a nua propriedade desses bens que foram integralizados dentro dessa holding, eles foram depois objeto de diversas benfeitorias, inclusive a construção de um verdadeiro parque industrial.
tá? Então, pelo que eu pude ler aqui, e você, quando lê, também vai chegar a essa mesma conclusão, esses terrenos lá de trás, eles foram todos objeto de larga incorporação imobiliária, não para venda, mas para o uso aí, a construção de um parque industrial. Alguns desses bens, eles acabaram sendo aí vendidos para terceiras pessoas, né? Eles acabaram sendo dados em garantia, né? E aí é onde começa um grande emaranhado, tá? Um grande emaranhado de operações, que foi o seguinte: o pai fez um empréstimo, aí pegou bens da holding e deu em garantia de uma cédula de crédito. Aí depois ele quita esse empréstimo. Aí o bem é vendido. Aí ele é avaliado lá na cédula de crédito em garantia por 12 milhões e meio, mas depois ele é vendido por 25 milhões. Aí o dinheiro não vai diretamente para a holding que vendeu essa nua propriedade, mas vai para um fundo de investimento. Aí diretamente para esse fundo. Aí esse fundo, na verdade, é do pai, né? É de titularidade do pai. Então, assim, ficaram muito foram trazidas à mesa diversas operações, né, em que o exequente, logicamente, está alegando confusão patrimonial devido a essa movimentação de patrimônio entre pessoas jurídicas e pessoas físicas, sem que fossem operações lastreadas. O que seria uma operação lastreada? A holding fez um investimento no fundo. Então, a holding vende a nua propriedade dos bens, cancela o usufruto. Aí, esse dinheiro vem para a holding faz uma nova operação. Não, o dinheiro circulava, não, não vai nem para lá, bota direto no fundo, bota direto em tal lugar. Não, isso aqui vai para a conta da pessoa física de não sei quem. Aquilo que eu falei no começo do nosso vídeo, de ó, passa para lá, vem para cá, sobe, noves fora nada, mais 5 vezes 3. Você não sabe mais em que ponto da equação você está, tá? E aí, ó, dentre as argumentações do tribunal, eu vou também fazer aqui de forma, né? Peço que você leia, mas vamos fazer aqui de forma mais sucinta. Ó, afirma ter demonstrado que o patrimônio foi transferido aos filhos em vida pelo senhor fulano e posteriormente convertido em rol familiar. Além de que, mesmo após a transferência, seguiram sendo utilizados pelos executados, inclusive para o desenvolvimento de atividade empresarial da empresa executável Indeplast, pelo que aponta um dos imóveis registrados em nome da holding como sede da executada no momento da constituição da dívida de origem. E aí vem a questão. Gleice, mas ela não pode usar o imóvel da outra? Usar o imóvel. Então, um imóvel de natureza comercial está dentro da holding, mas ele é usado por uma outra empresa operacional, esta operacional, né? E sem o devido lastro dessa operação. Isso configurou confusão patrimonial. Diferentemente, por exemplo, se houvesse um arrendamento, diferentemente se houvesse, por exemplo, um contrato de locação, entenderam a diferença? Sabe o que é isso, gente? É muitas vezes o empresário diz assim: eu não vou pagar aluguel do meu imóvel. Gente, a gente escuta isso todo dia. Quem é advogado de holding aqui sabe disso. Doutora, eu não vou pagar aluguel do meu imóvel. Isso é absurdo. Não, você não está pagando o aluguel do seu imóvel. Primeiro, o imóvel não é mais seu. Ele é da PJ. Segundo, quem está usando não é você, é outra PJ. E terceiro, no final do dia, você está pagando para você mesmo. Porque você está pagando de uma PJ para outra, que ao final vai gerar uma receita X. E isso, na distribuição de lucros, voltará. Inclusive do ponto de vista tributário, porque era indústria, e muitas vezes a indústria está onde? No lucro real. Você gera uma despesa. Mas não, às vezes a cabeça está tão fechada para determinadas coisas que o empresário, ele prefere se submeter a um risco desse do que dizer eu não vou, do que ele pagar um aluguel de uma PJ dele para outra PJ que no final do dia também é dele, porque ele usa o frutuário. Aí o tamanho do problema.
Então, perceba, o grande problema quando você olha para esse caso não foi a constituição da holding, até porque ela é anterior. O patrimônio que foi envolvido na operação é anterior, diferente do caso que eu acabei de analisar, em que foi feito já existindo a dívida. Aqui não. A dívida não existia. Onde é que foi o problema aqui? O terrível, mal orientado, gerenciamento, e às vezes até bem orientado, mas o cliente faz de forma errada, né? Gerenciamento das operações após a constituição dessa holding. Foi isso que fulminou esse planejamento, tá? E aqui, ó. E aí é por isso que ele traz aqui, ó. Conclui que a constituição e existência da PJX agravada, alavancada por bens que constituíam patrimônio pessoal e empresarial do devedor originário, teve como única finalidade a administração do patrimônio pessoal e empresarial dos controladores, blindando-os sob o manto de PJ de estrutura societária criada. Razão assiste ao recorrente ao argumentar que o critério cronológico por si só, não é impeditivo, desde que comprovados os requisitos de confusão patrimonial e desvio de finalidade nos atos anteriores em que houve disposição patrimonial pelo genitor em favor dos filhos ou de holding familiar, com o intuito de fraudar credores. Nesse ponto específico, eu só queria fazer um adendo, tá? Eu acho que aqui o recorrente pecou na argumentação, que é o seguinte, olha, quando ele coloca aqui, ó, razão assiste ao recorrente em argumentar que o critério cronológico por si só não é impeditivo, desde que comprovados os requisitos de confusão patrimonial e desvio de finalidade nos atos posteriores. E não nos atos anteriores, porque os atos anteriores são rígidos. O problema aqui foram os atos posteriores, tá? E aí ele traz aqui, ó, desconsideração de personalidade jurídica. Eu vou ler aqui só a parte importante. Ó. Hipótese que está demonstrado o abuso de personalidade jurídica por confusão patrimonial diante da universalidade de patrimônio entre as pessoas jurídicas, nas quais há identidade de sócios. Circunstâncias que indicam a existência de verdadeira holding familiar atuante em evidente abuso de personalidade jurídica, tá? Então, aqui, mais uma vez, uma situação em que ele, ó, pretensão foi lastreada em alegações da existência de grupo econômico formado pela parte devedora e a agravante com confusão patrimonial. Então, perceba, não foi a existência de grupo, foi a confusão. Objetivando fraudar credores, inconsistentes as alegações da parte agravante acerca da inexistência de indícios de confusão patrimonial entre o executado e a agravante, com o intuito de fraudar credores, sob a alegação de que as transferências patrimoniais ocorreram antes do inadimplemento do débito exequendo e que não configuram atos de abuso de personalidade jurídica caracterizado pela confusão patrimonial e nem existência de grupo econômico, a ensejar a desconsideração inversa de PJ com a sua inclusão e a inclusão de seus sócios no polo passivo da ação. O que ele está querendo dizer aí? Ó, tudo bem que foi anterior, mas isso por si só não é suficiente. Se houve confusão patrimonial posterior, eu posso sim desconsiderar a personalidade jurídica. E aí, gente, ó. E aqui ele traz uns processos trabalhistas em que houve acordo, né? E aí foi fechado um acordo, mas quem pagou, olha isso, gente, olha isso. Quem pagou a dívida do acordo foi a outra empresa, certo? Quem transferiu o dinheiro para aqueles reclamantes foi a outra empresa que não era parte do processo, ou seja, uma pagou obrigação da outra, tá? Aqui, ó. Outra, ó. No mesmo sentido, observam-se as conclusões do magistrado trabalhista quanto à participação do senhor fulano de tal e da senhora fulana, agravados, nas atividades comerciais da empresa Indelplast, a executada, né? Mesmo não integrando o quadro societário. Então, tipo assim, ó, vocês são sócios da holding. E aí vocês estão lá fazendo o quê? Vocês são administradores? Não. Vocês são sócios? Não. Vocês estão fazendo o quê? Não, é a empresa do papai. Vocês assinam tudo, mas vocês sequer aparecem nos atos constitutivos como administrador, como sócio. O que vocês têm? Aí eles tinham aqui uma procuração. Não, tem a procuração do papai para representar papai.
E aí eles eram também dessa outra holding, aí fizeram um acordo aqui no processo trabalhista, mas quem pagou foi a holding. Entenderam o tamanho do problema? E aqui, ó. Aí eles falam aqui das procurações, né? Aqui, ó. E aí, gente, ele traz uma série de outros atos, né? E aqui ele tenta lastrear de todas as formas. Então, ele tenta voltar, inclusive, na própria integralização de capital social, que aí eu já achei um abuso de argumentação, tá? Porque esses atos, quando praticados lá atrás, uma vez que a dívida ainda não existia, esses atos eram rígidos, tá? Esses atos eram rígidos. Ele tenta voltar numa doação que aconteceu há 12 anos atrás, dizendo que foi valor vil, né? Mas essa doação ocorreu lá atrás, quem tinha que olhar isso era o fisco de São Paulo lá, prefeito ITCD. Se não olhou, passou, né? O grande problema aqui, que fica muito claro, foi a questão da confusão patrimonial, os atos de confusão patrimonial, né, que ocorreram posteriormente. E aí, logicamente, que é uma situação muito crítica, né? Porque quando a gente olha para isso, a gente fica com aquele sentimento, tá, mas e agora? A gente não teve acesso à totalidade dos autos, já teve embargos declaratórios, eu vou acompanhar como os embargos não foram julgados, porque eles foram julgados pouco antes do início do recesso do judiciário, não houve tempo de julgar, mas eu vou acompanhar e tendo novidades eu vou trazer aqui. Mas o que que eu quero tratar com vocês? Veja bem, por isso que eu trouxe esses dois julgados. Vamos lá, gente. Vamos voltar ao básico. Vejam que o óbvio, o básico, às vezes precisa ser dito e repetido várias vezes. Primeira coisa, cliente tem dívida. Isso é impeditivo para ele fazer uma holding familiar? Não é. Desde que, primeiro, ele mantenha um patrimônio de contingência capaz de pagar essa dívida na pessoa física, aquele velho ditado, quem me pagar não me deve nada. Então, ele tem que seguir isso à risca. Ou, se ele vai parcelar essa dívida, ele tem que pagar a dívida. E aí vem o segundo detalhe. Ele tem que pagar a dívida. Evitar os atos de confusão de patrimônio. Não é a holding pagar a dívida por ele, é ele pagar. Ele, na pessoa física dele, sai da conta dele, o Pix sai da conta dele. Segundo ponto, situações em que o cliente não tinha endividamento, ele não tinha endividamento e fez um planejamento patrimonial e sucessório. Mantenha o patrimônio segregado. Não fique fazendo atos de confusão patrimonial, um paga dívida A, paga dívida de B, que paga dívida de A, que sobe, que desce, que usa o cartão, aí ele não tem dinheiro na conta dele, aí a empresa paga a fatura do cartão e fez um acordo de uma dívida, quem está pagando a dívida é a holding, não é ele. Isso pode fulminar a longo prazo um planejamento bem feito. Então, gente, é o que eu digo muito no curso e vou dizer aqui para vocês agora. Planejamento patrimonial e sucessório não comporta bagunça. Não faz sentido o cliente desprender honorários, ITBI, ITCD e tudo mais. Para o patrimônio dele ficar bagunçado, só que agora bagunçado dentro de uma PJ. Ele enfrentará os mesmos problemas que ele enfrentaria se esse patrimônio tivesse na pessoa física, tá? Então, gente, atenção para isso. 2025 está aí. Temos muito trabalho a executar com a reforma tributária, muita coisa chegando, mas o básico não pode ser esquecido, tá? A ausência de confusão patrimonial ou a presença dela pode significar o sucesso ou o fracasso de um planejamento extremamente bem feito lá atrás, ok? Meus amigos, era este o recado. Feliz ano novo. Vamos que vamos. Esse ano promete muita coisa para a gente estudar, desenvolver, trabalhar. E vamos lá. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se. Teremos muito conteúdo esse ano e especificamente voltado para a reforma. Ok, gente? Fortíssimo abraço para vocês e mais uma vez um feliz ano novo de muita prosperidade. Tchau, tchau.